O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Projeto de reforma administrativa da Prefeitura de Goiânia chegou hoje na Câmara de Vereadores. Entre os itens está a demissão de comissionados. Votação do projeto do passe livre estudantil na Assembleia fica para amanhã. Quaresma deixa preço do pescado mais caro em Goiânia. E ainda, tecnologia ajuda cidadão a ter mais segurança. Hoje é quarta-feira, 26 de março de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. A família do cronista esportivo Valério Luiz, morto em julho de 2012, está indignada com a fuga para Portugal do açougueiro Marcos Vinícius, acusado de envolvimento na morte do radialista. Segundo o filho de Valério, que também representa a família, o acusado deixou o país sem comunicar à justiça. Marcos Vinícius Xavier Marquinhos, o açougueiro que confessou na delegacia a participação no assassinato do jornalista e comentarista esportivo Valério Luiz, está solto desde maio do ano passado. Desde setembro, ele não comparecia em juízo. Ao procurar pelo paradeiro de Marquinhos, a família da vítima encontrou fotos no perfil da esposa do réu em uma rede social. Nas imagens, ele aparece com toda a família em Portugal. A gente não sabia muito bem do paradeiro dele, até que a gente conseguiu achar numa rede social umas fotos, né, dele com a família inteira em Portugal. A gente conseguiu identificar as paisagens sendo como de Portugal. Lá na Europa, fotos que são de setembro do ano passado, são de novembro, são de dezembro, o que leva a entender que desde que ele foi solto, ele ficou praticamente o tempo inteiro fora do país. O açougueiro foi peça-chave no desfecho que apontou os acusados da morte do comentarista e estava impedido de sair de Goiânia sem autorização da Justiça. Após visualizar as fotos, Valério Luiz Filho, que representa a família, e o Ministério Público pediram que a prisão preventiva de Marquinhos seja novamente decretada. Por enquanto, a Justiça cede espaço à indignação. Isso significa que eles estão debochando da Justiça, né? Que a crença deles na impunidade é muito grande. Do contrário, eles não teriam nem coragem de postar aquilo numa rede social. Então, significa que eles não estão nem em estado de alerta, eles estão despreocupados, né? Então, é realmente uma situação revoltante e a gente vai trabalhar para que isso seja revertido. O juiz Lourival Machado da Costa, da 2ª Vara Criminal de Goiânia, decretou ontem mesmo o Marcos Vinícius Pereira Xavier, de 29 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos 5 envolvidos na morte do cronista esportivo Valério Luiz de Oliveira. Ele está morando em Portugal desde o fim do ano passado na companhia da mulher e dos 2 filhos menores. O advogado do acusado nega que Marquinhos tenha fugido para outro país. Marquinhos falou com a imprensa por meio da internet e disse que já tem passaporte com autorização para ficar em Portugal desde 2010. Ele disse também que não quer voltar ao Brasil porque tem medo de morrer, pois recebeu muitas ameaças. E agora nós vamos à redação com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Segismar, um homem foi agredido hoje à tarde, a pauladas, em uma das plataformas, próximo a uma das plataformas do Eixo Anhanguera, no centro de Goiânia, ali na Rua 9. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria se desentendido com um casal em situação de rua e, no meio de uma discussão, ele foi agredido. O SAMU socorreu a vítima consciente e encaminhou ao Hugo. O homem não quis se identificar e nem comentar o caso ocorrido. E teve também um outro caso envolvendo moradores de rua. Um homem foi esfaqueado no setor oeste, também em Goiânia. Segundo a PM, ele estava vigiando carros quando um outro morador de rua se aproximou e começou a urinar ali próximo a ele. No meio de uma discussão, ele foi esfaqueado nas costas, atingido nas costas, com um estilete. Volto com você. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. A violência está crescendo e por banalidade em muitos casos, né? E o projeto de reforma administrativa da Prefeitura de Goiânia chegou hoje na Câmara de Vereadores. As mudanças foram anunciadas na última sexta-feira e prevêem extinção de secretarias e demissão de comissionados.
O projeto prevê a extinção de 3 secretarias extraordinárias e a incorporação de outras 4 pastas: Turismo, Defesa Social, Legislativa e a do Trabalho. O Parque Mutirama, que funciona como autarquia, deve passar a ser subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer. Com a reforma, cerca de 350 cargos comissionados deixarão de existir. De tal maneira, Paulo Garcia acredita conseguir economizar 41 milhões de reais, assim controlando o gasto com pessoal dentro do limite máximo legal de 54%. Em 2013, a Prefeitura de Goiânia gastou 55% de seu orçamento apenas com folha. Nós sabemos que a Prefeitura está com um excesso na folha de pagamento, ela está com várias demandas e é necessário que se faça alguma ação nesse sentido. De acordo com a parlamentar, a necessidade de reajustar as contas do município deve ser compreendida pelos partidos que compõem a gestão, mesmo quando perderem alguns postos, como é o caso do PMDB, que está representado em praticamente todas as pastas. Infelizmente, nós sabemos que toda dificuldade deve haver algum sacrifício, né? Então, aliado é justamente nesse momento, não só nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis também. Os vereadores da oposição concordam com o prefeito Paulo Garcia no sentido de que há necessidade de controlar os gastos públicos, mas de acordo com eles, a necessidade de a matéria passar por alguns ajustes para que algumas pastas não sejam extintas conforme prevê a proposta original. Alguns casos de extinção de secretarias, como o caso da Secretaria de Turismo. Nesse caso, é um debate que merece ser ampliado e revisto em alguns casos. Essa questão do turismo mesmo, a própria bancada da oposição é solidária a reverter essa discussão e não extinguir a Secretaria de Turismo. Antes de ir para a votação, a matéria terá que ser tramitada nas comissões de Justiça e Redação e de Trabalho. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil engordou. É isso mesmo. A parcela de pessoas obesas subiu 54% nos últimos 6 anos. E pensando em uma reeducação alimentar para as crianças, a Secretaria Municipal de Educação desenvolve o projeto Horta Escolar nos CMEs. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, converso agora com o coordenador do projeto, Antônio Nestor Valverde. Antônio, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, ao Brasil, uma satisfação estar aqui. Pois é, como que funciona esse projeto? O projeto Horta Escolar ele foi implantado aqui na Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação, via DALI, que é o Departamento de Alimentação Educacional, desde o ano de 2001. E esse projeto, ano a ano, ele foi crescendo cada vez mais. E hoje ele já atinge uma quantitativa de 184 unidades de ensino que tem o projeto Horta Escolar. E esse projeto Horta Escolar, ele tem como foco a criança, porque a criança ela é multiplicadora de conhecimento e como multiplicadora de conhecimento, ela leva esse conhecimento para toda a vida. Agora, Antônio, você falou nas 100 e poucas unidades aí de ensino onde já foi aplicado o projeto. É só apenas em CMEs ou em escolas, principalmente no ensino fundamental? Bom, a Prefeitura só atende ensino fundamental, né? E educação infantil. No ensino fundamental, ele atinge escolas e CMEs. Então não é só os CMEs, não, escolas também. Escolas também, quer dizer, escolas são mais do que CMEs, 90 unidades são escolas, e 74 são CMEs, e as outras são escolas conveniadas com a rede, que são escolas filantrópicas, que também faz parte desse projeto. Quais são as mudas mais plantadas aí, né, nesse projeto? Lá na unidade de ensino, a horta para nós ela é um laboratório a céu aberto onde a criança trabalha com vivo. E nós damos preferência à parte de folhosas, que seja alface, couve, acelga, rúcula, e salsa, o coentro, para melhorar o sabor da qualidade alimentar da criança. Nas partes de raiz, são mais plantadas, são a cenoura e a beterraba. E como que está a receptividade da criançada? Geralmente, muitas crianças não gostam de hortaliça, não gostam de verdura. Atos das diretoras, das professoras, a receptividade, não só aquilo que é plantado na unidade de ensino, mas a todo tipo de cultivar de hortaliça, para as crianças é muito boa. Agora, Antônio, além de coordenador do projeto, o senhor também é professor de educação física, né? Pelo que o senhor percebe, as crianças elas estão num nível assim, realmente de grande obesidade aqui em Goiânia, os alunos do senhor? Com certeza, não só as crianças, mas a população de uma forma geral, ela tem uma alimentação que não é adequada à saúde. Então a nossa saúde depende de uma alimentação saudável. Então a criança, como
o foco é uma educação, uma alimentação saudável, que a criança ela tenha noção daquilo que está comendo, conheça aquilo que está comendo, uma alimentação sadia, sem agrotóxico, um alimento orgânico. O outro lado é a probabilidade pedagógica que a horta oferece. Se você vê lá na horta escolar, a professora e as crianças, a comunidade, tem um laboratório a céu aberto, onde a criança trabalha e aprende lidando com o vivo. As aulas de ciência ficam mais fáceis, né? Com certeza, todas as disciplinas ficam mais fáceis, porque lá proporciona-se uma ampla trabalho para todas as professoras, para toda a didática pedagógica. O outro aspecto é que a criança já tenha, desde a tenra idade, a consciência de que da sustentabilidade, que ela pode produzir mais sem destruir o meio ambiente. Então essa educação ambiental que ela vai ter, vai servir para as gerações futuras. Com certeza vai ser um grande legado que essa horta também está deixando. E lá na unidade de ensino, tem 2 tipos de horta, ou 3 tipos de horta. Tem as hortas convencionais, que é aquela que é feita tradicionalmente, aquela que nós aprendemos e convivemos a vida inteira vendo, aquela feita nos canteiros do chão. E tem também a horta feita em pneus. A horta feita em canteiros com aros de pneus, ela traz economia de terra, economia de insumos, economia d'água e tira do meio ambiente o aro do pneu que ia poluir o meio ambiente por séculos. E acaba também, né? Exatamente, exatamente. Agora, como as crianças participam do plantio aí das hortaliças, né, das verduras de uma maneira em geral, existe um cuidado, um acompanhamento delas ali naquele momento, um monitor que fica ali para poder orientá-las, para evitar até acidentes? Quando nós fazemos a oficina de horta, ela é dividida em 3 partes. Primeiro você faz um trabalho de conscientização, um trabalho lúdico com as crianças, depois faz uma pequena palestra, que é uma fala, falando sobre horta escolar, importante alimentação, a importância da preservação do meio ambiente. E quando ela vai fazer o trabalho na prática, nós chamamos de sujar a mão de terra, os professores, nós estamos lá naqueles canteiros, junto com elas, fazendo o plantio com elas, no manejo das mudas, junto com elas, porque nós doamos todo esse material. Nós levamos as mudas, quando vai fazer a oficina. A escola só tem o trabalho de cuidar da horta e de preparar os canteiros. O resto, o Departamento de Alimentação Educacional doa tudo. E não só na escola, que nós também fazemos esse trabalho nos mutirões e nas frentes de trabalho. Porque é um trabalho que nós não queremos que fique só na escola. O que nós queremos com esse trabalho? Que ele seja divulgado para as famílias. E as famílias façam também horta nos seus quintais, façam nas suas floreiras, nos vasos, na sacada dos apartamentos. Vai chegar um dia, esse é um sonho nosso, que toda unidade, toda moradia tem uma horta escolar. Muito bem, muito interessante o projeto Horta nas Escolas. Nós agradecemos a presença do coordenador do projeto, Antônio Nestor Valverde. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado, é nosso. De volta com o Jornal da Fonte, pesquisar. Essa é a saída para quem quer economizar na hora de encher o tanque do carro. Com a variação do preço do combustível, abastecer com etanol em Goiânia deixou de ser vantajoso. A constatação é de estudo divulgado pelo IPEA. Em época de alta no preço do combustível, a pesquisa ainda continua sendo a melhor aliada na busca pelo menor preço. Com a grande quantidade de veículos flex circulando pelas ruas da capital, o consumidor tem a opção de avaliar qual é a melhor alternativa na hora de abastecer o veículo. De acordo com a lei municipal, os postos de combustível têm a obrigatoriedade de informar ao consumidor qual é o combustível mais vantajoso no momento do abastecimento. Existe uma placa que vai colocar a relação entre o preço da gasolina e o etanol. Se nessa placa estiver indicando um valor acima de 70% da relação preço gasolina-etanol, será melhor utilizar a gasolina. Se esse valor estiver abaixo de 70%, quer dizer que está mais vantajoso naquele posto abastecer com o etanol. Nesse posto, que fica na região central da capital, a maioria dos motoristas optaram pela gasolina. De acordo com aquelas contas que a gente faz, né, ela tem sido mais em conta a gasolina do que o álcool. E nesse posto aqui, eu acho melhor abastecer o combustível gasolina.
De acordo com dados do Sindiposto, para se chegar ao valor final no preço do combustível, são levados em consideração alguns fatores, entre eles o processo desde a extração do combustível até a chegada no posto. Entenda como funciona. A gasolina e o diesel são extraídos e refinados por empresas petrolíferas, sendo que no Brasil 90% da produção fica a cargo da Petrobras. Depois, o material refinado é vendido para as distribuidoras e enviado para os postos de combustível. Já o etanol é produzido pelas usinas de cana-de-açúcar. Logo depois é encaminhado para as distribuidoras, que enviam o produto para ser vendido nos postos. De acordo com o Sindiposto, as formas de produção entre gasolina e álcool possuem peculiaridades, o que faz com que os preços passem por variações. Outra questão que influencia diretamente no preço final é a carga tributária. Existem 2 impostos federais embutidos no valor pago pelo consumidor, o PIS e o COFINS, e cada estado cobra também o ICMS, que em Goiás tem uma alíquota de 15,5% sobre o valor que pagamos nas bombas. De acordo com o Sindiposto, os tributos podem representar até a metade do valor total pago pelo consumidor na hora do abastecimento. Com certeza, se a gente tivesse uma carga menor, que pode chegar até quase a metade do preço final que se verifica na bomba, o consumidor ia ter uma percepção de preço um pouco mais atrativa. O período de quaresma está gerando aumento de preço dos pescados. Segundo pesquisa do Procon Goiás, o preço do peixe subiu em peixarias e em supermercados da capital. Agora, mesmo com valor mais caro, o consumidor não deixa de comprar. Tucunaré, tambaqui, salmão e pintado. Ao longo do ano, eles quase não estão presentes na mesa de muitos brasileiros. Mas com a proximidade da Semana Santa, a procura pelos pescados tem um aumento considerável. Na quaresma, nós vendemos em cerca de 50% a 60% a mais o que nós vendemos o ano inteiro. Essa pensionista, que costuma consumir apenas carne branca nessa época do ano, fez questão de comprar antecipadamente o salmão. É o preparo da quaresma, né? Começar mais cedo, enquanto dá bom preço. E para alertar os consumidores quanto a variações de preços praticados pelo comércio, o Procon estadual realizou uma pesquisa em 16 estabelecimentos, sendo 7 peixarias e 9... A gente encontra variação bem expressiva, que chegou até quase 308% entre menor e maior preço. O que chamou a atenção foi o aumento nos últimos 12 meses, que chegou em média, considerando aí todos os produtos que foram analisados, quase 14% de aumento. Então, esses dois fatores, tanto o aumento de preço como essa grande variação entre menor e maior preço, isso é claro que reforça a necessidade do consumidor fazer a pesquisa de preço, se a intenção dele é economizar. E o produto que apresentou a maior diferença no preço por quilo foi a sardinha, que teve a variação de quase 308%, sendo encontrada entre R$ 2,99 e R$ 12,19, seguido do bacalhau, que teve uma variação superior a 145%, sendo comercializado entre R$ 28,09 e R$ 69,00. Já o quilo da dourada foi encontrado ao menor preço de R$ 17,90, sendo que o maior chegou a R$ 35,90, variação de mais de 100% no preço do quilo. O pintado foi encontrado com preços oscilando entre R$ 14,45 a R$ 36,90, uma variação de mais de 155%. A qualidade do produto é outro fator a ser analisado, sendo importante verificar na hora da compra se a escama do peixe não está soltando com tanta facilidade. E se após uma leve apertada na barriga do peixe ela não voltar ao formato original rapidamente, desconfie e evite comprar produtos nesse estado. E com a grande procura pelos pescados, seu divino, que é responsável pela preparação dos peixes, sabe que durante a quaresma terá muito trabalho pela frente. O trabalho é completamente dobrado, tudo intenso o tempo todo. Ainda vai trabalhar muito, né? E diante de tanta violência e da ineficácia das ações de segurança pública, a tecnologia acaba ajudando o cidadão a ter acesso a informações que possam protegê-lo. É o caso dos aplicativos para smartphones e tablets. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o analista de mídias digitais, Jaime Diogo. Jaime, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Obrigado, Segismar, agradeço o convite. Obrigado. Pois é, como que esses aplicativos eles podem ser aliados do cidadão aí na segurança, de uma maneira geral?
Olha, de acordo com o que a gente vem assistindo aí nos últimos dias, a ineficácia, né, da segurança pública para o cidadão, então ele vê na facilidade que a internet veio e com os smartphones ou tablets, vieram aí a utilização desses aplicativos ou dessa tecnologia ao seu favor, né? Então, utilizando vários sistemas, vários aplicativos, várias redes sociais para dizer o local que ele está, se é perigoso ou não. Então, assim, uma rede de relacionamento de pessoas que se ajudam exatamente para combater esse crime, né? Essa realidade. Tem muita gente que acaba postando nas redes sociais, né? Colocar o Facebook, que hoje é a principal aqui no Brasil, acaba colocando vários dados, né? E acaba, de alguma maneira, se expondo. O que não pode ser colocado no Facebook, no Twitter, qualquer outra rede social, que pode, por exemplo, fazer com que um bandido tenha acesso às informações e chegar até a pessoa? Olha só, eu costumo dizer que tudo aquilo que você coloca na internet pode ser utilizado contra você, que pessoas de má fé possam utilizar essas informações. Por quê? Hoje, na maioria das vezes, as pessoas não têm essa malícia de entender que aquilo que eu estou publicando, algum bandido pode utilizar essas informações para me atacar ou para me roubar. Um bandido, por exemplo, pode te monitorar durante meses para saber qual é a sua rotina, os locais que você frequenta. Então, assim, é muito importante você entender que saber quem que está dentro da sua rede social, quem são seus amigos de verdade, se todas as pessoas que estão ali dentro estão realmente dentro do seu círculo social, até mesmo para a pessoa estar segura, né? Exatamente contra esses bandidos que podem utilizar essas informações que você publica de má fé. Mas claro que existem também aqueles filtros dentro da própria rede social que você pode prever alguma coisa. Por quê? Você pode publicar determinado conteúdo para certo tipo de pessoa, ou você pode fazer filtros, na verdade. Ou seja, eu quero que apenas um grupo de pessoas selecionadas vejam aquele conteúdo, ou aquele conteúdo seja exclusivo para mim. Então, assim, existem ferramentas dentro das próprias redes sociais que as pessoas podem utilizar a seu favor. Essa forma, né, essa metodologia que o Facebook tem usado, quando alguém te adiciona como amigo e ele pergunta se você o conhece, né, dentro do seu círculo de amizade ou não, é uma forma de segurança que o provedor está utilizando? É uma forma que ele se sente seguro de te informar que se aquela pessoa ela realmente está dentro do seu círculo social, né, ou não. Porque ao perguntar se aquela pessoa é seu amigo, ele ainda te dá uma opção de você categorizar aquela pessoa em qual a lista de amigos ela está inserida. Seja trabalho, seja escola, colégio. Então ele te dá essa opção para você poder escolher e categorizar isso. Quais são os aplicativos mais comuns, aí, mais utilizados no caso da segurança? Olha só, o mais recente que eu posso dar como exemplo é o Cinesp Cidadão. Né? Hoje em dia, muitas pessoas utilizam para verificar em relação a carros. Verificar se aquele carro é roubado ou não. Uma pesquisa recente saiu que só esse ano, mais de 200 carros e motos eles conseguiram ser recuperados graças a esse aplicativo. Como ele funciona? Você faz um cadastro rápido na internet, e isso existe também aplicativos para celulares e tablets, onde você verifica se determinado veículo está no cadastro da polícia em relação a veículos roubados muito e tem ajudado bastante a segurança pública aí a fazer uma verificação rápida, até mesmo em celulares, né, em abordagens na rua, nesse sentido. Além de alguns aplicativos que são disponíveis aí hoje na internet, onde você está em determinado local, por exemplo. Você está na rua, em determinado bairro de Goiânia, você fala, olha, eu já fui assaltado aqui. Então, várias pessoas, como existe um círculo de pessoas dentro daquela rede social, acaba que várias dicas de várias pessoas as pessoas vão se ajudando, né? Porque em determinada rua eu coloco, eu já fui assaltado aqui. Ou, por volta de 10 horas já não é legal andar nessa rua. Então, assim, acaba que ajuda essas dicas e esses aplicativos para as pessoas ficarem mais seguras, né? Dentro aliado à internet, diríamos assim. Esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Jaime Diogo, ele que é analista de mídias digitais. Jaime, muito obrigado pela participação, pelas informações muito úteis. Uma boa noite para você. Boa noite, agradeço o convite. Deputados apreciaram hoje o projeto de lei que trata do aumento no salário dos policiais civis de Goiás. O texto, que ainda será votado pelos parlamentares, foi recebido com bons olhos pela categoria.
Sob aplausos de policiais civis que lotaram a galeria do plenário da Assembleia Legislativa, foram lidos os 3 projetos que contemplam o reajuste salarial de 60% para a categoria, parcelado em 4 anos. Confirmado a aprovação, os salários serão reajustados em 8,5% a partir de 1º de março. Em novembro, mais 10%. Em novembro de 2015, o reajuste será de 18,88%, mesmo percentual para 2016. O piso salarial passará de R$ 3.062 para R$ 6.446 em 4 anos. O líder do governo na casa considerou que o reajuste foi justo para a valorização da categoria. É um gasto necessário, um aumento necessário, é um aumento merecido. O governo foi sensível, está buscando todas as formas para cumprir aquilo que for acordado. Não é fácil, como eu disse, é muito dinheiro, mas o governo entendeu que a Polícia Civil merece ser valorizada nesse sentido. Satisfeitos com o reajuste, a categoria garantiu que não vão haver greves nos próximos anos. Praticamente dobra o salário dos policiais civis e a gente vai ter a certeza de que os policiais vão trabalhar melhor, mais satisfeitos e melhor. Para a sociedade, nós não vamos ouvir falar em greve nos próximos 3, 5 anos, com certeza. O projeto foi aprovado na comissão mista e encaminhado para o plenário para a primeira votação. A expectativa era que o projeto de lei que amplia o número estudantil para 115 mil estudantes da região metropolitana fosse votado nesta quarta-feira, mas o texto não entrou em pauta na sessão ordinária. Vão ser beneficiados com 48 passagens, ou seja, ida e volta todo dia que vai para a escola e todo dia que vai para a faculdade. Esse recurso que ele vai economizar, ele vai poder investir em acesso à cultura, acesso ao lazer ou nos próprios estudos dele. Enfim, vai ser algo extraordinário. O projeto Passe Livre Estudantil foi aprovado pela comissão mista nesta terça-feira e está pronto para ser votado no plenário. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti, o melhor dessa noite para você e até amanhã.